Olá, eu sou Maria Fernanda da Costa Berintani, sou aluna do curso de graduação de nutrição da Universidade Federal de São Paulo, aqui no Brasil. Realizo iniciação científica e sou orientada pela professora doutora Andréia Jurdi e coorientada pela doutora Gabriela Vedovato. O tema da minha iniciação científica é alimentação complementar na pedagogia Montessori na perspectiva de pais e educadores. Para começar, eu vou contextualizar o que é alimentação complementar. A alimentação complementar é o período de iniciação de alimentos sólidos e de água na alimentação do bebê. Ocorre por volta dos 6 meses de idade, frente aos sinais de prontidão fisiológicas e neuromuscular. Já o método Montessori é uma pedagogia que tem como base a experimentação e a sensorialidade na promoção do desenvolvimento infantil, tendo como princípios a autonomia, um ambiente apropriado e um adulto observador. Os objetivos da pesquisa era compreender como se estabelece a alimentação complementar na pedagogia Montessori na perspectiva de pais e educadores, também compreender como os pais realizam a alimentação complementar no ambiente doméstico, como a escola montessoriana aborda a alimentação complementar e também investigar os conhecimentos e percepções dos pais e educadores sobre o método BLW. O método BLW ou Baby Led Weaning, que também pode ser traduzido como o desmame guiado pelo bebê, é um método de introdução alimentar em que a criança guia essa introdução de acordo com suas habilidades e instintos, tendo como princípio a autonomia, uma relação positiva com a alimentação, uma confiança mútua entre cuidador e criança e o protagonismo no seu processo alimentar. A pesquisa é de caráter qualitativo e de natureza exploratória, foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 5 pais e 6 profissionais de uma escola montessoriana do município de Santos, localizada no estado de São Paulo, aqui no Brasil. As entrevistas foram gravadas em áudios e posteriormente foram transcritas, e esse material foi realizado a análise de dados. A análise foi feita através da análise de conteúdo com a modalidade de análise temática, que é realizada em 3 etapas. Primeiro é feita uma pré-análise. Nessa pré-análise, esse material todo é lido. Depois, ele é categorizado em núcleos temáticos que foram pré-definidos. E na última etapa, esse material é relacionado com a literatura. Os núcleos temáticos que foram definidos foram separados em pais e educadores. Nos pais, a gente tem os núcleos temáticos: organização e planejamento familiar, o bebê durante as refeições e método Montessori na alimentação complementar. Cada núcleo temático tinha também subnúcleos. No nicho pais, os subnúcleos foram práticas cotidianas, alimentos oferecidos, comensalidade, contexto das refeições, aleitamento e percepções dos pais. Já no nicho educadores, os núcleos temáticos definidos foram método Montessori mais BLW, influência da educação no processo da alimentação e alimentação complementar. Os subnúcleos foram autonomia, respeito, ambiente, rotina, impacto, educação alimentar e nutricional, papel da escola na alimentação complementar, fonte de informação ou processos formativos sobre alimentação complementar. Os resultados encontrados foram o interesse dos pais e educadores em promover mais autonomia e protagonismo durante as refeições, entendendo que esse momento de refeição e de alimentação saudável também era um fator importante na filosofia de vida e da pedagogia Montessori. É a inclusão da criança nos momentos da refeição familiar e a valorização do ambiente, entendendo o ambiente como um fator determinante para esse processo de alimentação saudável, para o interesse da criança na alimentação e também para o processo de autonomia na refeição. Referente ao BLW, as famílias tinham conhecimento sobre e haviam aplicado o método ou totalmente ou parcialmente, junto com o método tradicional. As opiniões foram positivas quando relacionadas com desenvolvimento, promoção da autonomia, protagonismo, percepções de aversões e gostos, além da aceitabilidade das refeições. As queixas foram em relação à sujeira, falta de praticidade, desperdício e o medo do engasgo também era presente.
Em relação com a literatura, os pontos em comuns encontrados foram a experiência positiva, o momento de estímulo ao desenvolvimento, uma criança participativa no momento de se alimentar, maior desenvolvimento da coordenação motora fina, maior contato direto com os alimentos, os estímulos multissensoriais, autonomia para a autoalimentação, respeito ao tempo e ritmo da criança, maior regulação do sistema de fome e saciedade e também um ambiente de refeição mais prazeroso, mais divertido e com menos estresse. Em relação à alimentação complementar participativa e o método Montessori, também foram encontrados pontos em comuns na literatura, como o incentivo da autonomia e do protagonismo infantil, a centralidade da criança nas decisões e atividades diárias, há abordagens atentas e responsíveis a sinais de prontidão e resposta da criança, destacando mais uma vez a importância do adulto observador, a promoção de um ambiente facilitador, a experimentação, ludicidade, exploração multissensorial e a comensalidade. Em relação à alimentação no processo de educação e desenvolvimento infantil, os pontos em comuns encontrados são o ambiente, tendo essa valorização do ambiente, entendendo o ambiente como um facilitador do meio e também como favorável para descobertas e aprendizagem a partir da oferta de alimentos, e a mobilidade. A mobilidade já tem estudos que mostram que é a forma de entendimento do bebê no meio social. Então, isso propicia uma melhor condição social, motora e cognitiva. E isso é estimulado através da alimentação e na mobilidade que ela mesma promove. As limitações dos estudos é um perfil do público mais homogêneo e uma amostra pequena. E concluímos com a pesquisa que pais e escolas montessorianas têm uma afinidade por uma alimentação mais participativa que envolva a criança nesse processo de autonomia e também na descoberta dos alimentos, favorecendo uma relação mais amigável com os alimentos e um processo educacional através da alimentação. Muito obrigada pela atenção. Aqui está o meu e-mail para contato. Essas foram as referências e muito obrigada!